Capítulo 1. É hora de fazer uma escolha. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Deus tem um bom plano para as nossas vidas, mas o diabo também tem um plano e ele não é bom. O apóstolo João explicou isso de forma simples, dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. O plano de Deus é acolhido quando colocamos a nossa fé no que ele diz na palavra. E o plano do diabo é acolhido quando acreditamos nas suas mentiras. O diabo é um mentiroso, ele é o pai da mentira, e a verdade não está nele. João 8,44. Deus nos deu o livre-arbítrio, o que significa que podemos fazer o que quisermos. Temos escolhas e cada escolha que fazemos gera um resultado. Deus diz em Deuteronômio 30, 19, que ele nos dá duas escolhas, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Depois, ele até nos diz qual devemos escolher. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Embora tenha nos dito qual escolher, ele ainda requer de nós que façamos a escolha. O bom plano de Deus para as nossas vidas não acontecerá automaticamente, nem o plano do diabo. Precisamos escolher um ou outro. Você poderia pensar: com certeza ninguém escolheria deliberadamente o plano maligno do diabo para a sua vida. Mas as pessoas escolhem o plano dele pela falta de conhecimento com relação a ele e aos seus maus caminhos. O profeta Oséias disse que o povo de Deus é destruído pela falta de conhecimento. O meu propósito ao escrever esse livro é ajudar você a adquirir conhecimento sobre o medo, sobre como o medo opera na sua vida e sobre como se libertar dele para que você não seja enganado. Fazemos uma grande escolha quando decidimos receber Jesus como Salvador e Senhor, então passamos a vida fazendo escolhas diárias que se alinhem com a palavra de Deus. Quando estamos em uma situação tensa no trabalho, podemos escolher dizer a verdade em vez de mentir. Quando um caixa não nos cobra o valor correto por uma determinada compra, mas cobra um valor inferior, cabe a nós fazer a certa escolha e levar ao conhecimento dele que lhe devemos dinheiro, em vez de ficar quietos e nos considerarmos sortudos. Se eu fosse lhe perguntar quem o induz a mentir ou a ficar calado sobre uma situação no trabalho, estou bem segura de que você saberia a resposta. Do mesmo modo, se eu perguntasse quem sugeriu que você dissesse a verdade e falasse sobre estar devendo mais dinheiro, tenho certeza de que você saberia a resposta correta para isso também. Mas em ambos os casos, você teria de escolher o que fazer. Se fizer as escolhas certas de acordo com a vontade de Deus, será abençoado. Mas se escolher o que sabe ser errado, enfrentará as consequências das quais não gostará nem apreciará. Vivendo a boa vida. O apóstolo Paulo escreveu: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, planejou anteriormente, tomando caminhos que ele preparou antecipadamente, para que andássemos nelas, vivendo a boa vida que ele preordenou e preparou para vivermos. Efésios 2, 10. Poderíamos ler essas palavras e pensar: todos vão optar pela boa vida. Infelizmente, há mais pessoas que não a escolhem do que as escolhem. Por quê? Porque o diabo mente para elas e faz com que pensem que podem fazer escolhas erradas e assim tenham resultados certos. Ele as convence de que elas serão as sortudas que não terão problemas por causa de suas más escolhas. A Bíblia diz que o nosso pecado sempre nos encontra e que o resultado do pecado é a morte. Essa morte nem sempre é a cessação da vida. Com mais frequência, ela é a perda da paz, da alegria e de uma vida que vale a pena viver. Podemos sempre nos arrepender do nosso pecado, receber o perdão total de Deus e seguir em frente para viver uma boa vida,
mas haverá momentos em que ainda teremos de sofrer as consequências das nossas ações erradas. Uma pessoa poderá cometer assassinato e Deus a perdoar, se ela verdadeiramente se arrepender. Sua família e até a família da pessoa que ela matou podem perdoá-la, mas ela ainda terá de ir para a prisão. É importante entendermos que nossos atos trazem consequências. Observe também que Efésios 2:10 nos diz que Deus prepara uma boa vida para nós, mas precisamos andar nela. Temos de escolher os caminhos de Deus. Ele está sempre nos atraindo para a sua vontade e a sua graça está sempre presente para nos capacitar a fazer a coisa certa. Mais uma vez, porém, deixe-me falar claramente. Deus não nos obrigará a fazer o que é certo. Somos parceiros de Deus. Não podemos fazer a parte dele. E ele não fará a nossa parte. Ele coloca diante de nós a vida e a morte, o bem e o mal. A escolha é nossa. Se vamos andar com fé ou com medo, essa é uma decisão que precisaremos tomar muitas vezes ao longo da vida. Não creio que seja exagero dizer que talvez precisemos fazer essa escolha diariamente. Meu pai era um homem abusivo que controlava a família através do medo. Era realmente o diabo atuando através dele, mas ele fez escolhas sobre como iria viver e teve que lidar com as consequências dessas escolhas em sua vida. Embora tenha se arrependido e recebido Jesus aos 83 anos, ele viveu uma vida miserável durante 83 anos e morreu aos 86. Fico feliz por saber que ele está no céu, mas o que ele fez teve um impacto duradouro sobre muitas pessoas. É bom lembrarmos que as nossas escolhas afetam as pessoas que nos cercam, assim como a nossa própria vida. Minha mãe era governada pelo medo e por causa da recusa em confrontá-lo, tanto meu irmão quanto eu sofremos. Meu pai abusava de mim sexualmente e minha mãe sabia que ele estava fazendo isso, mas o medo era tão forte na vida dela que optou por ignorar a verdade. Ela acabou tendo problemas mentais como resultado da culpa profundamente enraizada e da vergonha que sentia. Quando minha mãe tinha cerca de 70 anos, ela me pediu perdão pelo que deixou meu pai fazer. Ela me explicou que simplesmente não conseguia encarar o escândalo e tinha medo de não ser capaz de cuidar do meu irmão e de mim sozinha. Como você pode ver, as decisões dela se baseavam no medo, e todos nós sofremos por causa disso, inclusive ela. Se você está permitindo que o medo governe as suas decisões, você está perdendo a boa vida que Deus planejou para você. E há uma forte possibilidade de que o seu medo esteja afetando negativamente outras pessoas em sua vida também. É hora de fazer a escolha de deixar Deus ajudá-lo a se libertar do medo. Mesmo que tenha sido governado pelo medo no passado, você pode escolher hoje confrontar o medo e se tornar a pessoa corajosa que Deus quer que você seja. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Escolha a fé. Ouvi dizer que quando o medo bater à nossa porta, devemos mandar a fé atender. Podemos vencer o medo, mas somente com a fé. Quando o diabo nos disser, você não pode, devemos lembrar que Deus nos diz, você pode. Embora venhamos a sentir medo, podemos avançar com fé. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e quis fazer o mesmo, ele saiu do barco e começou a dar passos. Enquanto manteve os olhos em Jesus, ele realmente andou sobre as águas, mas quando começou a olhar para a tempestade e para as ondas violentas ao seu redor, Pedro ficou assustado e começou a afundar. Jesus estendeu a mão e o salvou, mas também o repreendeu amorosamente pelo seu medo, perguntando-lhe por que ele tinha uma fé tão pequena e duvidava tanto. Deus nunca para de nos amar, nem sequer fica zangado conosco por escolhermos o medo, mas isso realmente o deixa triste, porque Ele quer que vivamos o melhor da vida que pudermos. Ele enviou Jesus para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. João 10:10. Deus nos prepara para o que Ele planejou para nós. Depois que Deus me chamou para ensinar a sua palavra, precisei de muito tempo para estudar.
Naquele período da minha vida, eu tinha um marido e 3 filhos. E com certeza não podia deixar todas as minhas responsabilidades e simplesmente ir para o seminário bíblico. Eu também tinha um emprego em tempo integral. Então eu estudava tanto quanto podia, mas não tinha tempo suficiente para estudar tanto quanto necessitava. Eu ensinava em um pequeno grupo de estudo bíblico todas as terças-feiras à noite em nossa casa, mas Deus tinha planos maiores, e eu precisava de tempo para me preparar para o que Ele havia planejado para mim. Senti muito fortemente que Deus queria que eu abrisse mão do meu emprego para poder ter mais tempo em casa e estudar por várias horas todos os dias, mas havia um problema. Se eu largasse o meu emprego, não teríamos dinheiro suficiente para pagar nossas contas mensais. E definitivamente não teríamos dinheiro para emergências ou despesas extras. Por fim, tentei barganhar com Deus. Renunciei a meu emprego de tempo integral e peguei um serviço de meio expediente. Depois de pouco tempo, fui demitida. Eu sempre havia sido uma boa funcionária, com certeza não do tipo que é demitida. Mas o gerente não gostou de mim desde o instante em que aceitei a vaga. E independentemente do que eu fizesse, nunca estava certo. Quando fui dispensada, ficou evidente para mim que Deus me disse para deixar meu emprego e não para pegar um emprego de meio expediente. Obediência parcial não é fé. É uma pequena fé misturada com muito medo e autoconfiança e não funciona. Eu senti medo de não termos o suficiente sem a minha renda. Então, embora eu quisesse ser obediente a Deus, eu quis ter um plano reserva para o caso de não conseguirmos o milagre que precisávamos a cada mês. Esse mesmo cenário se repete com frequência e muitas pessoas tentam fazer o que eu fiz, apenas sob circunstâncias diferentes. Em 1 Samuel 13 e 15, vemos 2 casos em que o rei Saul tentou prestar uma obediência parcial e acabou perdendo seu reinado por causa disso. Todas as vezes ele dava desculpas que pareciam boas, mas Deus espera que lhe obedeçamos e não que fiquemos dando desculpas para justificar nossa desobediência. Um dos atos de desobediência de Saul tem relação com o medo e o outro veio como resultado da ganância. Vamos tomar muito cuidado para não dar desculpas para nossa desobediência. Uma desculpa pode parecer plausível, mas Deus não a aceitará. Se você mandar seus filhos adolescentes irem a uma loja para comprar leite e eles voltarem com suco de laranja, eles lhe desobedeceram. Pode ser que eles argumentem que suco de laranja também é algo para beber e podem até lhe dar a desculpa de que compraram porque estava com desconto. Mas o ponto é que eles não fizeram o que você pediu que eles fizessem. Quando Deus está nos preparando para grandes obras, Ele permite que passemos por muitos testes de obediência. Alguns podem parecer insignificantes, mas não tão importantes quanto qualquer coisa que poderíamos considerar relevante. Se não pudermos ser confiáveis nas pequenas coisas, Deus nunca nos entregará coisas maiores. Depois de perder meu emprego de meio expediente, fiz o que Deus me pediu para fazer. Abri mão completamente de trabalhar fora de casa. Tive muito medo de ficar com as finanças prejudicadas porque todos os meses precisávamos de um milagre para pagar integralmente as nossas contas e ainda contar com uma provisão para qualquer despesa extra que aparecesse. Mensalmente faltavam sempre $40 para pagar todas as contas. Mas aprender a confiar em Deus, mesmo sem essa pequena quantia, na época, nos ajudou a confiar nele com relação às grandes quantias que necessitamos agora para sustentar a obra que ele nos permite fazer ao redor do mundo. Jamais esquecerei como foi impressionante ver Deus nos prover a cada mês. Ele fez isso de uma série de maneiras diferentes e nunca deixou faltar o que necessitávamos. Quando abri mão do meu emprego, fiz a escolha certa, mas se eu tivesse feito a escolha errada, minha vida seria muito diferente do que é agora. Que tipo de escolhas você está fazendo na sua vida agora?
Você está preferindo obedecer a Deus, priorizando a vida e a bênção? São escolhas com as quais você ficará feliz mais tarde? Oro para que você esteja fazendo as opções certas e para que, se você não fez isso no passado, hoje seja um novo começo para você. Escolha a fé e não o medo. Nunca é tarde demais para um novo começo com Deus.